Olá, estudante do programa Se Liga na Educação. Eu sou o Jean Cássio. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula de Geografia. Hoje, nós discutiremos sobre as relações entre a cidade e o campo. Essa aula, vocês podem encontrar mais informações sobre ela no PET 2, nas semanas 4 e 5. E nós iremos trabalhar as seguintes habilidades hoje. Nós iremos identificar a transformação da identidade cultural da vida no campo em mercadoria. E nós iremos também reconhecer o significado da identidade do campo e da cidade nas sociedades dos países centrais e também dos países periféricos. Bom, falando em campo, nós já estamos discutindo sobre esse assunto há algumas semanas. O campo é o local onde se estabelecem relações de vida ligadas ao setor primário, que é atividades ligadas à agricultura, ligadas à mineração, atividades ligadas também à piscicultura, pesca, entre outros elementos relacionados à natureza. A vida no campo, contudo, ela não necessariamente vai estar relacionada apenas à atividade do setor primário. Isso, nos últimos anos, a partir da década de 90, a gente começa a ver no Brasil um processo de atração do campo para atividades do setor terciário, ou seja, o setor de serviço, por meio de spas, por meio de centros de pesquisa que se instalam nos campos, por meio de áreas de lazer, que pessoas da cidade muitas vezes passam a semana toda na cidade, no final de semana procuram algum lazer no campo relativo à vida mais próxima dos meios naturais. Bom, e essa atividade nós chamamos de agroturismo, e o agroturismo ele é uma atividade econômica no campo pela qual há uma valorização da cultura local. Muitas vezes as cidades elas passam por um processo que a cultura local ela é descaracterizada por uma cultura global. Portanto, as cidades elas começam a se parecer muito umas com as outras, independente se elas estão no Brasil ou se estão nos Estados Unidos, na África. É óbvio que cada cidade guarda as suas particularidades, mas quando a gente olha a arquitetura, os prédios são muito parecidos. Vidro, concreto, as telhas são muito parecidas, a forma como as ruas são traçadas são muito parecidas. As cidades elas acabam sendo homogeneizadas, elas acabam seguindo algumas tendências de uma estética e de uma arquitetura global. Já o campo ele tem características próprias, ligadas às culturas tradicionais e aos valores tradicionais de cada região do mundo. Então, o agroturismo ele acaba funcionando como uma forma de preservar os valores locais, uma forma de muitas pessoas que estão na cidade, crescem na cidade e não conhecem, às vezes, elementos da culinária do seu próprio país, da sua própria região, por já estar muito ligada à culinária que é praticada em qualquer cidade do mundo. No agroturismo começa a ter um contato novamente com esses valores tradicionais, de dança, de música, de fala, de culinária, entre outros elementos. O agroturismo ele também é importante porque ele aumenta a renda dos trabalhadores rurais, que passam a viver não apenas da subsistência, não apenas de plantar aquilo que comem, de criar o rebanho para a carne que vão comer, mas também uma forma de conseguir uma renda por meio de atividades ligadas ao setor de serviços. E, contudo, apesar dessa melhora do ponto de vista econômico, o agroturismo acaba favorecendo o maior impacto ambiental, uma vez que as pessoas da cidade muitas vezes chegam nessas áreas rurais e começam a fazer atividades que alteram aquele local, né? Então, muitas vezes se encantam com uma flor ou com alguma planta e querem tirar aquela planta dali para levar para sua casa, ou veem uma rocha e querem grifar o seu nome ali naquela rocha, ou outras, o simples fato de mais pessoas estarem andando sobre o solo ajuda a compactar o solo. Portanto, essas atividades de agroturismo, elas acabam por gerar também impactos ambientais. Bom, e falando de agroturismos, a gente pode fazer uma relação com uma forma de viver no campo, que são os assentamentos. Essa discussão sobre os assentamentos abre uma discussão maior sobre o uso e a posse e a propriedade de terras do Brasil, que vai nos remeter ao passado colonial do Brasil. Os professores de história,
eles muito provavelmente trabalham com vocês sobre a origem da posse de terras no Brasil e da propriedade de terras do Brasil. E os fatores históricos, eles acabam por nos dar um indício do motivo da terra no Brasil ser dividida da forma que ela é. Bom, o site da Sebrae de Minas Gerais traz uma matéria em 22/10/2019 que fala assim: proprietários de restaurantes do circuito gastronômico da Pampulha visitam assentamento de agricultura familiar em Brumadinho. Bom, o que isso quer dizer? Um assentamento, eu vou explicar mais para frente exatamente o que é o assentamento, mas ele é dando um pequeno spoiler aqui, ele é uma posse de terra de pessoas que conquistaram aquela terra por meio de reforma agrária, ou seja, elas ocuparam terras improdutivas e receberam do governo o direito de estar ali naquela terra. E muitas famílias que vivem em assentamentos são famílias que vivem de subsistência, mas que também têm trabalhado essa ideia do agroturismo como uma forma de gerar renda para essas famílias. E o caso de Brumadinho é um exemplo disso. A gente vê, por exemplo, o circuito gastronômico da Pampulha. Para quem não é de Belo Horizonte, a Pampulha é uma regional, ela é uma região de Belo Horizonte que concentra uma série de restaurantes que vão formar um circuito gastronômico. Ou seja, a Pampulha está em uma área urbana. Contudo, os proprietários desses restaurantes, eles vão para o campo para desenvolver habilidades culinárias, para conhecer métodos e práticas de preparo de alimento tradicionais, muito provavelmente para levar isso de volta para o circuito na Pampulha. Então percebam que há uma relação intrínseca entre campo e cidade por meio da gastronomia. Isso aqui é só um exemplo, né? Proprietários ou trabalhadores de outros ramos na cidade também podem ir ao campo para se inspirar, para trazer técnicas e possibilidades do campo para a cidade. Bom, então, falando em assentamentos, é importante a gente entender que para se formar esses assentamentos existem algumas legislações no Brasil que regulam sobre como deve ser a posse de terra no Brasil. A Lei 4.504, lá de 64 ainda, capítulo 3, seção 2, tem 2 artigos que falam o seguinte: a propriedade privada da terra cabe intrinsecamente uma função social, e seu uso é condicionado ao bem-estar coletivo previsto na Constituição Federal e caracterizado nesta lei. E no artigo 13 fala que o poder público promoverá a gradativa extinção das formas de ocupação e de exploração da terra que contrariem sua função social. A nossa Constituição de 1988, ela reforça o direito à terra, que posteriormente vai ser destrinchado em outras leis. E basicamente o que isso quer dizer é que, de acordo com a nossa legislação, a terra no Brasil ela precisa ter um uso social. O que significa ter um uso social? Ela não pode ser uma terra que é vacante, que não acontece nada sobre ela. Ou é necessário que haja plantação, ou é necessário que haja o crio de rebanho, ou um pasto, ou é necessário que ela seja uma área de preservação ambiental, ou que seja uma terra indígena, ou que seja uma área urbana. Pode ser uma casa de final de semana de uma família apenas, pode ser uma casa que a família mora em uma casa, às vezes na cidade, e vai uma vez por mês no campo para uma propriedade rural. Tudo isso é uso social da terra. É bom para a sociedade que a terra seja usada. Contudo, quando uma terra não tem uso nenhum, quando uma terra ela simplesmente está ali para especular, ou seja, no sentido dela ficar reservada, esperando ela ficar mais cara para ser vendida depois, a nossa legislação ela desencoraja que isso seja feito, né? Porque a terra vacante vai implicar em terras não produtivas ou sem uso no Brasil. E, bom, isso é a nossa legislação hoje, mas a princípio o que nós tínhamos? Lá de 1530 até 1820, ou seja, durante o Brasil colonial, os professores de história com certeza trabalham isso com vocês, nós tínhamos um sistema no Brasil que era o sistema de sesmarias, no qual a coroa portuguesa cedia terras para famílias portuguesas nobres que pretendiam, de alguma forma, usar a terra no Brasil.
Em 1820, de 1820 até 1850, no início do período imperial, nós ficamos sem uma legislação específica que dissesse sobre como deveria ser esse uso da terra. E em 1850, no período imperial, começa a Lei de Terras. Essa Lei de Terras ela vai instituir que o início da possibilidade de compra e venda de terras no Brasil. Portanto, a terra deixa de ser algo cedido pela coroa portuguesa e passa a ser adquirida por meio de compra e venda. Então, é uma quebra com o período colonial, essa lei de terras. Contudo, a gente tem alguns problemas que vêm a partir disso. E esses problemas vão gerar uma série de conflitos relacionados principalmente a alguns grupos, como o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, que é uma comissão da Igreja Católica, entre os latifundiários e a bancada ruralista. E outros atores também, quilombolas, indígenas, vários atores estão envolvidos nesse processo de luta de conflitos pela terra. Bom, basicamente, a partir do momento em que o Brasil, com toda a sua dimensão continental, ele é dividido pelas sesmarias, entre diferentes nobres portugueses, a gente começa a ter uma concentração de terras gigantescas nas mãos de poucas pessoas. Quando a gente fala de latifúndio, às vezes as pessoas ficam com a sensação de estar falando de uma grande fazenda, que um fazendeiro foi lá, comprou, investiu todo o seu dinheiro e cria várias cabeças de gado e tem grandes plantações. Isso não é um latifúndio, isso é uma grande propriedade. É uma grande propriedade adquirida, enfim, por meio dos meios que aquele fazendeiro conseguiu para adquirir a sua fazenda. Os latifúndios são terras tão grandes, mas tão grandes, que muitas vezes os proprietários não são capazes de atravessar toda a sua terra de carro em poucas horas, eles não conseguem dimensionar o tamanho da sua terra porque elas são muito grandes. Às vezes o tamanho do estado de Sergipe, por exemplo. Então são terras de tamanhos, em dimensões muito grandes, dimensões estratosféricas, digamos, que é impossível que o dono, o proprietário dessa terra, dê um uso social para toda essa terra. É muita terra para ser administrada, que está na mão dessas pessoas por um processo de herança lá do período colonial. Diante disso, surge o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, querendo colocar em prática o que eles surgem na segunda metade do século XX, colocando que aquela legislação que eu li com vocês diz que a terra tem que ter um uso social. Então, eles começam a identificar quais terras não têm uso social, portanto, não tem plantação, não tem gado, não tem gente morando, não tem reserva ambiental, são terras vacantes. Eles vão para aquelas terras, mandam um comunicado para Brasília pedindo um processo de reforma agrária, que seria um processo de repartição, de possibilidade de eles plantarem e viverem naquela terra, fazendo com que ela seja dividida e deixe de ser necessariamente um latifúndio. Às vezes acontece desses movimentos terem sucesso e conseguirem formar uma terra. E é aí que surge o assentamento que eu falei com vocês lá no início. Eu mostrei lá a notícia do assentamento em Brumadinho, que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Nesse assentamento, as famílias conseguiram ter a posse dessa terra por um processo de reforma agrária e ali eles começam a desenvolver atividades de agroturismo e atividades ligadas à sua subsistência também. Mas nem sempre esse processo vai ser exitoso para os ocupantes dessa terra, Às vezes esse processo ele pode gerar conflitos muito intensos com os proprietários, com os latifundiários. Há também no Congresso Nacional o que nós chamamos de bancada ruralista, que são deputados e senadores que de alguma forma estão ligados aos latifundiários e, portanto, eles pressionam muito contra o processo de reforma agrária. E, então, nós temos aí no Brasil esse processo de reforma agrária acontecendo a conta-gotas, um grupo de pessoas que ocupa uma terra aqui consegue o direito a essa terra, outro grupo que ocupa ali não conseguem.
enquanto nós temos exemplos no mundo de outros processos de reforma agrária que são mais generalizados, como, por exemplo, o México, em 1930, que o México tem uma história muito parecida com a do Brasil. Em 1930, havia vários camponeses no México que também não tinham terra porque elas eram repartidas em latifúndios. E em 1930, o México assentou 3 milhões, aí quando a gente fala assentar uma família, a gente está falando em criar um assentamento, portanto, repartir terras de latifúndios não produtivas em propriedades de terra menores para famílias que não têm propriedade de terra. O México fez isso para 3 milhões de pessoas lá em 1930. O Japão fez a mesma coisa após a Segunda Guerra Mundial. Se vocês forem para pensar na estrutura da terra na Europa, pelo que a gente estuda em história, né, a Europa já foi dividida em grandes feudos, né? E esses feudos são como latifúndios. Havia pessoas morando nos feudos, que eram servos, mas esses servos eles não tinham propriedade daquela terra onde eles moravam. Na Europa também foi feita a reforma agrária e as famílias então passam a morar na sua pequena propriedade. E com isso, quando chega o processo de urbanização na Europa, quando chega o processo de urbanização no Japão, essas famílias em pequenas propriedades rurais, elas vendem suas pequenas propriedades rurais e compram um lote na cidade formal. E aí as cidades vão crescendo na Europa e no Japão dessa forma. Ao passo que no Brasil, com essa concentração de terras tão grande, as pessoas mais pobres já moravam no campo morando de favor ou morando dentro de um latifúndio, mas sem a propriedade daquela terra. E quando elas fazem esse processo de migração para a cidade, elas não têm uma terra para vender. Então elas pegam a sua trouxinha, pegam as suas coisas, vão para o meio urbano com o que tem e chegam lá, tentam encontrar um outro lugar para viver, não tem como comprar um lote e vão morar onde dá. E aí surgem as favelas, aí surgem os aglomerados que nós temos nas grandes cidades do Brasil. Portanto, percebo que a formação de favelas nas grandes cidades brasileiras está completamente associado ao processo histórico de ocupação de terras do Brasil. Portanto, embora muitas vezes as pessoas tratam cidade e campo como coisas completamente distintas, há uma relação muito grande entre esses dois espaços, um influencia no outro. Bom, então vamos fazer uma atividade, essa atividade está no PET 2, vocês vão encontrar lá na página 13, é o exercício 2. O texto fala assim: o êxodo rural é uma modalidade de migração muito comum no território brasileiro. No entanto, esse processo pode gerar uma série de problemas para os migrantes que não possuem qualificação profissional para se inserirem no mercado de trabalho. Nesse contexto, analise a seguinte tira. E aqui nós temos uma tira, que é uma releitura do quadro As Respigadoras, de Jean-François Millet, que no primeiro plano a gente vê três mulheres semeando a terra, colhendo algum tipo de semente, eu não sei exatamente qual tipo de cultura que elas estão tratando ali. E no segundo, a reprodução dessas mulheres, mas no asfalto. E ali elas estão exatamente nas mesmas posições, mas agora elas estão catando lixo, elas estão de alguma forma levando algum material para reciclar. Que analogia que a gente pode fazer? As pessoas que eram desprovidas dos meios de produção, as pessoas que eram desprovidas de capital no meio rural, quando elas vão para a cidade, elas continuam desprovidas desses meios de produção. Então, a vida difícil no campo, ela é trazida também para a cidade e as pessoas, embora migrem para a cidade procurando uma vida melhor, continuam vivendo dificuldades em meio a esse espaço urbano. Bom, portanto, nessa aula nós vimos que o agroturismo é um meio de garantir renda para trabalhadores do campo. Vimos também que os assentamentos são uma das várias possibilidades de manifestações culturais do campo e que, pela nossa legislação, a terra ela deve ter um uso social. Essas foram as referências que eu utilizei. Obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima semana.